Passando então à temática dos subespaços vetoriais. Portanto, mais uma definição. E a ideia da definição de subespaço é: vamos reter um subconjunto de vetores. Portanto, pegamos num conjunto mais restrito de vetores do nosso espaço vetorial, continuando a adquirir a soma. Vamos pegar a soma de vetores e as multiplicações por escalares no espaço V, portanto, chama-se adição vetorial e multiplicação múltiplo escalar, multiplicação por um escalar de V, portanto, herdadas das operações que fazemos com os vetores de V, com as seguintes propriedades. Neste caso, agora temos só 3 axiomas. Portanto, é os 3 axiomas de subespaço vetorial. Portanto, temos que reter no subconjunto o vetor nulo do espaço V. Portanto, podemos retirar alguns vetores a V, mas não podemos retirar o vetor 0. E 0 é o 0 do espaço grande. Depois, se retivermos 2 vetores em H, portanto, se ficarmos com U e V em H, temos que concluir que o vetor soma U mais V ainda ficou em H. E a terceira propriedade de subespaço vetorial será que pegar num múltiplo escalar real, não é? Portanto, para todo o C em R e vetor U em H, CU, portanto o múltiplo C de U, também tem que obrigatoriamente ter ficado em H. Portanto, nestas condições, dizemos que H é um subespaço vetorial de V. Podemos, às vezes, omitir isso, mas, portanto, é subespaço vetorial ou subespaço só de V. Pegando na nossa experiência dos espaços das matrizes, portanto, agora renumeramos a partir de subespaço vetorial, portanto, vamos pegar num subconjunto de matrizes. Portanto, vão ser elementos de M2, podemos chamar-lhes matrizes agora sim A, dentro do espaço das matrizes 2 por 2, com entradas, pode ser assim, A, B, C, D, isto é uma maneira talvez um bocado complicada de definir a coisa, mas com C igual a 0. Ou seja, o aspecto geral dos vetores vão ser matrizes 2 por 2, com esta entrada nula, portanto, triangulares superiores. Verificando, por exemplo, que estamos na condição disto ser um subconjunto de matrizes 2 por 2, que é subespaço vetorial. Portanto, essa verificação passa por fazer a demonstração de A, portanto, ao retermos matrizes em que esta entrada é nula, a matriz nula também ficou no conjunto das matrizes. Portanto, se não dissermos nada sobre as restantes entradas, é porque as restantes entradas, que é as entradas que estão na diagonal e na entrada acima da diagonal, são números reais arbitrários e, portanto, obviamente, podemos escolher para a matriz essas entradas a 0. Portanto, o que é que eu estou aqui a tentar dizer? Que esta matriz ficou na minha escolha de matrizes H. Portanto, o elemento nulo do espaço de matrizes 2 por 2 pertence ao subconjunto H. Se pegarmos em duas matrizes com a propriedade de a entrada C ser 0, por exemplo, pegando nas matrizes A1, B1, 0, D1, e somarmos com uma matriz que também tem essa propriedade, portanto, que tem a propriedade da entrada abaixo da diagonal ser 0, a soma
que é a soma matricial entrada a entrada, resulta numa matriz em que a propriedade foi preservada, certo? Portanto, temos abaixo da diagonal, a entrada é 0. 0 mais 0 dá 0. Portanto, o que nós estamos a dizer é que, com esta definição de H, o conjunto é fechado para a adição matricial, portanto, ou vetorial. Finalmente, provando o axioma do fecho da multiplicação por um escalar. Pegamos num escalar, agora podemos chamar-lhe K, para não confundir com a entrada C. Pegamos em K vezes uma matriz que tem as condições acima, portanto, é uma matriz no subconjunto H, e K vezes esta matriz, que é cujo resultado é fazer o K entrar em tudo, em todas as entradas, não é? Portanto, ficam todas as entradas de A multiplicadas por K, também é uma matriz, portanto, esta matriz soma ficou em H, e o múltiplo K de uma matriz também está em H. Conclusão, diz simplesmente H é um subespaço de matrizes 2x2. Exemplo 2. Pela mesma ordem de pensamento, vamos agora pensar num subconjunto de polinómios com o seguinte aspecto. Portanto, vamos pegar em polinómios P na variável t com a forma a0 mais a2t ao quadrado. Isto é uma maneira de definir este conjunto. A outra maneira poderá ser, estamos a retirar do conjunto de polinómios de grau menor ou igual a 2 os polinómios que têm o coeficiente A1 igual a 0. Estamos a dizer que vamos retirar polinómios de grau menor ou igual a 2, em que os coeficientes dos polinómios na parte linear, não é? Portanto, o A1 está a multiplicar por t, é igual a 0. Pronto, então, voltando à verificação dos 3 axiomas. Verificando que o zero, o polinómio nulo, ficou no conjunto. Portanto, o polinómio nulo, podemos talvez escrevê-lo assim, é um polinómio que é simultaneamente um polinómio par e ímpar, não é? Portanto, é um polinómio que tem o coeficiente linear, portanto, o coeficiente A1, 0. Este polinómio ficou no nosso subconjunto H. Axioma do fecho da adição. Portanto, se pegarmos no polinómio P, que tem este aspecto, e no polinómio Q, que é um polinómio que também não tem termo linear, ou seja, é um polinómio par, chamam-se os polinómios pares, são os que só têm grau, enfim, podem ter grau 0, 2, 4, 6, etc., que também é outro elemento em H. Concluímos que, ao somar P com Q, não é? Portanto, o polinómio P mais Q de T, não é? É o polinómio, voltando a agrupar termos coeficientes de igual grau, que vai ter o seguinte aspecto. Portanto, temos A0 mais B0 e depois temos a soma de A2 mais B2 vezes o T ao quadrado. Portanto, a soma de um polinómio par com outro polinómio par de grau menor ou igual a 2 é um polinómio par de grau menor ou igual a 2. E, de igual modo, se mostra o fecho da multiplicação por um escalar. Portanto, se calhar podemos também pegar no escalar k, portanto, qualquer que seja o escalar real k, k vezes p, portanto, o múltiplo k do polinómio p, há de ser também um polinómio que tem a propriedade de não ter o coeficiente, aliás, não ter coeficiente linear, portanto fica k A0 mais k A1, exato, A1 não há, há o k
A2t ao quadrado. Portanto, o múltiplo k do polinómio p é um polinómio de grau menor ou igual a 2 e par. Portanto, só tem o termo t elevado a 0 e o termo t ao quadrado. Mas agora para um contra-exemplo. Posso chamar-lhe exemplo 3, mas vou sublinhar o facto disto, no fundo, ser um contra-exemplo. Definimos um conjunto de vetores que têm na primeira coordenada x e na segunda coordenada 1 mais x, com x em R. Portanto, como podemos ver pelo aspecto do nosso conjunto, o que estamos a dizer é que este conjunto é um subconjunto de vetores de R2. E a pergunta é, será que é subespaço? Portanto, será um subespaço de R2. Portanto, a maneira mais simples para fazer a verificação é começar por verificar logo o primeiro axioma, certo? Portanto, o que é que acontece ao vetor nulo? Vetor 0, 0 de R2. Certo? Portanto, este vetor nulo de R2, por esta definição de H, não ficou no H, certo? Portanto, o vetor 0, 0 não pertence ao conjunto de vetores que nós retivemos. Portanto, este vetor tem x igual a 0 e para estar em H teria que ser 0, 1 e não fica no conjunto. Também podemos facilmente, este é o axioma mais fácil de verificação. Se não nos ocorrer esta verificação, também podemos pensar, por exemplo, em dois vetores que pertencem a H, certo? Portanto, isto é de facto um contra-exemplo. Portanto, a resposta à pergunta será subespaço é não, não é? Chama-se isto um contra-exemplo. Basta, como é óbvio, fazer só uma das verificações e concluir que não é subespaço. Já agora fazemos também o do axioma para mostrar que não é fechado para a adição. Não se verifica o fecho da adição. Portanto, pegamos em dois vetores no conjunto, por exemplo, aquele que tem x igual a 0 e, portanto, a segunda coordenada fica 1 mais 0, e o outro que tem x igual a 1 e, portanto, a segunda coordenada será 1 mais 1. Somando vetores, como se fazem coordenada a coordenada, isto resulta no vetor com primeira coordenada 1 e segunda coordenada 1 mais 1 mais 1, que dá 3. Ora, 1, 3 não está nas condições exigidas para ser elemento de H. Portanto, chumbou, mais uma vez. Portanto, a conclusão é não é subespaço.